Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou vestir, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, nós não estamos aqui porque não tínhamos para onde ir. Nós não estamos aqui porque somos religiosos e achamos que existe uma bênção especial por ser o último dia do ano. Não. Nós estamos aqui porque queremos terminar o nosso ano da melhor forma, que é exaltando o Teu nome. Obrigado pelo privilégio que temos de poder estar com a Tua palavra em mãos, de poder nos deleitarmos dela, nos edificar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. É privilégio para quem está em pé, para quem está sentado, para quem está no templo ou em um salão, para quem está presencialmente ou para quem está online. É privilégio para nós, Senhor. Por isso, fale ao nosso coração. Nosso coração está aberto para Te ouvir. Desde já devolvemos somente a Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória dessa noite, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é o dono da provisão. Eu quero que nesses próximos minutos, por meio do sermão de Jesus, extrair alguns pontos, e o objetivo desse sermão é injetar ao teu coração uma porção de fé. O segundo objetivo é trazer um significado de provisão bíblica para o teu coração. E o terceiro objetivo desse sermão é, por meio dos pontos que nós vamos extrair desse texto, que você possa entender a real motivação que você precisa iniciar o ano de 2025. Bom, você conhece a história, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus está no alto do monte. Ele pede para que a multidão e os seus discípulos se assentem. Jesus então rasga o seu coração diante deles. Jesus então, por meio do seu coração aberto, Ele diz para os seus discípulos e para a multidão o caminho que eles deveriam andar, a motivação que eles deveriam ter e para onde eles deveriam ir. É nesse cenário que Jesus está combatendo a preocupação. É nesse cenário que Jesus está combatendo o que é o mal do século, a ansiedade. É nesse lugar, no alto de uma colina, que Jesus está rasgando o coração, para que os discípulos então pudessem adentrar, seguir
o lugar que Jesus tinha para eles. E por meio desse texto eu quero extrair alguns pontos e eu preciso da sua atenção. Verso 25 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Primeiro ponto, a provisão não é sobre o que você pode ter, mas sobre o que você já tem. Olha o que Jesus está dizendo. O evangelho é de Mateus, mas o sermão é de Jesus. Ele diz: olha, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Você já parou para pensar o quanto a gente dá moral para o que é secundário e o quanto a gente esquece o que deveria ser primário? A provisão não é sobre aquilo que Jesus pode colocar na sua mão. A provisão é sobre aquilo que Ele já te deu. Ele já te deu fôlego de vida. Ele já colocou esperança no teu coração. Ele já colocou ar nos seus pulmões. A cada manhã Ele renova a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Jesus está dizendo: olha, não é que eu não vou te dar o que vestir, não é sobre o que você pode não ter quanto ao que comer, é sobre o que você já tem ser mais importante do que isso. Ele está dizendo: a vida não é mais importante do que qualquer outra coisa. O fato de você viver não é mais importante do que o que você tem para comer. O fato de você estar vivo no dia 31 de dezembro buscando a Deus não é mais válido, não é mais importante do que o que você veste. O que você prefere? Esse verso acalma o nosso coração. Esse verso alinha a motivação do nosso coração. Esse verso gera gratidão no nosso coração. Meu Deus, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque eu acordei vivo. Obrigado porque os meus filhos estão aqui. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela misericórdia que se renovou. Obrigado porque eu tenho um corpo. Obrigado porque eu posso andar. Obrigado porque eu posso falar. Entende que Jesus está trazendo um senso de gratidão para a multidão e para os discípulos. Por quê? Porque senão a gente só fica correndo atrás de coisas. A vida deixa para lá, os filhos deixam para lá, tudo se torna secundário e a gente começa a correr atrás das coisas. As coisas passam a ser maior do que as pessoas. A gente começa a descartar pessoas e dar moral para as coisas. Por isso que Jesus está dizendo: ei, primeiro é a vida, depois as coisas. A provisão não é sobre o que você pode ter, mas sobre o que você já tem. Verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Segundo ponto, a nossa identidade em Jesus define nosso nível de preocupação com a provisão. Olha o que ele está dizendo. Verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Você entende que quando nós sabemos o nosso papel, ou quem nós somos em Cristo Jesus, o nosso nível de preocupação, ele abaixa. Quando nós temos a nossa identidade firmada em Jesus, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus,
Você consegue descansar, você consegue orar, você consegue esperar a promessa se cumprir, você consegue esperar o que é de Deus se cumprir sobre a tua vida, porque quando você confia em Deus, você não quer o que é do outro, você não quer roubar o que não é seu, você não quer reter o que não é seu, você descansa. Como que acontecia no deserto? No deserto, todos os dias, Deus mandava o maná por dia. Ele não mandava a compra do mês. Ele mandava por dia. Por quê? Porque quem tem identidade sabe que a provisão vai chegar. Quem tem identidade em Jesus sabe que Deus não vai falhar. Quem falha sou eu, é você. Quem falha somos nós. Deus não falha, Deus sempre provê, Deus sempre cumpre. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele não é pecador para que se arrependa. Ele é o Filho de Deus, provedor de todas as coisas, o dono da provisão. Você pode aplaudir a Jesus? Verso 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Terceiro ponto: o provedor é o dono da vida. Sabe esse Deus que a gente está clamando para prover? Sabe esse Deus que a gente vem buscar para alcançar a bênção? Sabe esse Deus que é provedor, e a gente canta isso? Ele não é só provedor, Ele é o dono da vida. Ele está dizendo: olha, a sua preocupação não acrescenta em nada, nem a você e nem a mim. Ele está dizendo: a sua preocupação não pode acrescentar nem um minuto da sua vida. Ele está colocando a gente no nosso lugar. Ele está se revelando quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu não sou só o Deus da provisão. Eu não vou só dar o que você quer vestir. Eu não vou dar só o que você tem que comer. Eu que acrescento os dias da sua vida. Eu posso parar a sua vida hoje. Eu posso te dar uma estação nova. Eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho o controle do universo na palma de minha mão. Eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono de todas as coisas. Ele está dizendo: as suas preocupações não acrescenta em nada. Nós não podemos entrar no ano da provisão com o coração tomado de preocupações. Nós não podemos entrar em uma temática que o próprio Deus nos deu, em falar de provisão, e a gente já associa a dinheiro, a coisas materiais. Não, isso é o mínimo. Deus vai prover experiências novas com Ele. Deus vai te dar vida. Deus vai prover um casamento saudável. Deus vai prover você tempo para brincar com seu filho. Deus vai te dar livramento. Deus vai te levantar no ministério. Deus vai levantar a tua voz para que você pregue o evangelho mais e mais. Você será ainda mais uma voz no seu trabalho. Provisão. Mas nós precisamos crer que Ele é o dono da vida. Ele não tem só o que você quer na mão, Ele tem tudo. Ele não tem só o que você necessita na mão, Ele tem tudo. Ele não tem só o que você colocou no seu projeto, nos seus alvos 2025 na mão, Ele tem tudo. Tudo. O verso de número 30 diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Quarto ponto: a nossa fé abre espaço para a provisão. Não é isso que Ele está dizendo? Não é isso que Deus está... Ele está chamando os seus discípulos e a multidão de homens de pequena fé. Olha o que Ele está dizendo no verso 30:
Ele diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele está dizendo: será que vocês não têm fé suficiente para crer que eu posso fazer todas as coisas? Será que de fato a fé de vocês é tão pequena, mesmo vendo eu provendo sobre o lírio do campo, eu fazendo todas as coisas? Até que dia Deus precisa provar que é Deus? Eu estava pregando aqui domingo, e na hora da oração eu tive uma impressão no espírito, todo mundo aqui de mão levantada, e é como se Deus estivesse no seu trono, olhando para nós, no último domingo do ano, adorando a Deus, e como se Ele dissesse: eu não disse que você chegaria, eu não disse que você daria conta. Era só um discipulado, era só um deserto, era só a minha forma de ensinar, era só o meu jeito de fazer você entender. Você já parou para pensar que você está no dia 31 de dezembro adorando a Deus? Você não está num terreiro de macumba, você não está com uma cachaça na mão, você não está com uma cerveja na mão, você não está com um cigarro na mão, você não está em prostituição numa hora dessa. Você está na casa de Deus, adorando Deus Altíssimo. Ele sustentou você. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte o nosso Deus. Você está no melhor lugar. Eu não disse que você chegaria. Você enfrentou luto, você enfrentou calúnia, você enfrentou deserto, você enfrentou maledicência dos outros, você enfrentou familiares, mas você chegou. Você chegou. A sua fé abre espaço para a provisão. A incredulidade, entenda o que eu estou dizendo. A incredulidade não deixa a provisão chegar. Entenda, quando o seu coração é tomado de fé, é como se abrisse tudo. Você começa a enxergar a essência da provisão. Provisão não é você trocar de carro, de apartamento. Deus pode fazer e faz. Ele quer o melhor para os seus filhos, mas não é isso. Você começa a ver gratidão em tudo, você começa a ver o melhor das pessoas. Você começa a perceber a bondade, você começa a dar valor à criação, você começa a honrar mais os seus pais, você começa a valorizar mais a sua igreja, você começa a orar mais com seus filhos, você começa a orar na hora do alimento. Você pode ter pouca coisa na mesa, mas você levanta, você dá graças, você começa a valorizar as pessoas que te ajudaram, que te ajudam, você começa a valorizar seu trabalho, o pão da sua mesa. Porque a incredulidade foi trocada por fé. A provisão alcança e você enxerga. Preste atenção, verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quinto, o que sai da nossa boca pode confrontar o dono da provisão. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: olha, pensa, Jesus abrindo o coração, é como se ele virasse para os seus discípulos e dissesse: eu não entendo vocês. Tem dia que vocês me colocam na parede e estão dizendo: e aí, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Posso te dar um recado como pastor? Deus não é seu, nem meu, nem nosso funcionário. Ele não nos deve satisfação.
O que sai da nossa boca pode confrontar o Deus da provisão. Cuidado, cuidado com o que você vai falar esse ano. Cuidado com palavras de maledicência, palavras de incredulidade, palavras de ingratidão. Cuidado da sua boca. Precisa sair rio de vida. Você vai abençoar seus filhos. Você não vai dizer que eles não prestam. Você, esposa, não vai dizer que seu marido não presta. Você, marido, não vai dizer que a sua esposa não presta. Vai sair palavras de carinho, de respeito, de mansidão, palavras de Deus da sua boca. Porque dependendo das suas palavras, é como se você colocasse Deus na parede e como se Ele trabalhasse para você. Ele até trabalha, mas Ele não é seu funcionário, nem meu. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o arquiteto do universo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua força, do seu ar. Ele é dono de tudo, do céu e da terra. Ele é dono de tudo. E o texto termina dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sexto e último ponto: o que vem primeiro define o acréscimo. Olha o que diz o texto: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Dependendo do que é primeiro no teu coração, as coisas vão ser acrescentadas. Pastor, será por isso que muitas coisas na minha vida não estão sendo acrescentadas? É. Porque só há acréscimo se o trono for dele. Só há provisão se Ele for reconhecido como dono da provisão. A provisão não é da sua força. Não, eu sou o cara, eu sou o melhor empresário. Não, eu boto para quebrar. Eu chego cedo, eu saio tarde. Eu não estou dizendo que você não seja trabalhador, mas acima do seu trabalho, você só está de pé por causa dele. Você só tem força para trabalhar porque Ele te deu. Você só tem trabalho porque Ele abriu porta para você. Talvez o convite que Deus faz para mim e para você é remover os deuses do nosso coração, abrir espaço para Ele e apenas o trono dele ser estabelecido no nosso coração. Nós sabemos, quando está escrito em Apocalipse, para voltarmos ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor não é voltar ao tempo lá nos anos 2000, quando você conheceu a Jesus. Não, voltar ao primeiro amor é voltar a colocar Jesus como primeiro. Se Ele é primeiro, descanse. O pão vai chegar, a provisão vai chegar, a porta vai abrir, a porta dele, não a sua. No momento certo você vai trocar de carro, de apartamento, você vai viajar. Deus vai honrar seus planos, Deus vai abençoar você. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Desde que Ele seja o primeiro. Nós não podemos viver nem um minuto de 2025 com alguém no lugar de Jesus no nosso coração. Buscai, pois, o reino de Deus primeiro, e todas as demais coisas, não é algumas, são todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você perguntar: pastor, como é que faz para mim ter um casamento bem sucedido? Busque a Deus. Pastor, como é que faz para mim ter um ministério ilibado? Busque a Deus. Pastor, o que eu busque a Deus. O restante, o maná vai chegar por dia. Viva um dia de cada vez. A provisão vai abrir mais cedo. Você pode acordar sem expectativa nenhuma. Aparece um contrato, aparece uma bênção, alguém te liga, a porta se abre, algumas se fecham. Mas é Ele. Quantos entendem essa palavra?